Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio desta série relacionada com a maternidade. Eu sou a Alice e estou aqui com a enfermeira Carmen e no episódio de hoje vamos falar dos cuidados do bebê após o parto. Portanto, enfermeira Carmen, o bebê nasce e depois? Bom, ainda começando um bocadinho na maternidade, não é? O bebê nasce, fica então com a mãe também no recobro, a primeira hora da amamentação, como falámos, que é tão importante, e depois então começam os primeiros cuidados já no nosso quartinho, desde a muda da fralda, não só as questões da amamentação, eventualmente o pôr a arrotar, mas tudo o que seja cuidados de higiene é algo que é importante que os pais já tenham alguma consciência do que é que são as necessidades reais do seu bebê, porque na verdade nós na maternidade treinamos alguns destes procedimentos, mas já é bom nós termos alguma noção até do material que vamos utilizar, o que é que necessitamos para ter lá em casa e preparar na reta final da gravidez, o nosso muda-fraldas, a zona do banho, tudo isso são coisas importantes também para nós já sabermos durante a gravidez e depois pôr a mão na massa no pós-parto. Claro que sim. E na maternidade, é dado assim algum primeiro banho? Deve-se dar banho? Não se deve dar logo? Os bebés devem tomar banho todos os dias? Dia sim, dia não? Bom, quando o bebê nasce, ele nasce muito molhado e, portanto, o objetivo inicial é secar o bebê, ok? Claro que também durante esta secagem nós estimulamos um bocadinho também para ajudar na expansão pulmonar do bebê e ajudá-lo a respirar, mas não há palmadas a ninguém, não damos banhos, salvo raras exceções clínicas que realmente necessitem do banho, por exemplo, mães com HIV ou hepatite B, ou até mesmo um bebê que nasce impregnado de muito cocó que se chama mecónio, aí sim pode haver esta indicação, mas são raras as exceções, como eu referi, e normalmente o primeiro banho só é dado no dia seguinte ao parto ou passado pelo menos 12 horas a seguir ao parto, ok? Os bebés nascem com uma camada protetora na sua pele, que é o vernix, e é como se fosse ali creme mal espalhado na pele, branquinho, e é precisamente essa a sua função, ajuda o bebê a sair no canal vaginal, e também vai dar esta proteção, hidratação e vai fazer com que ele não perca tanto o calor. Porque os bebés sentem o frio e o calor como nós, só que não conseguem preservar tão bem o calor dentro do seu corpo, especialmente na zona do tronco e da cabeça. Portanto, nós vamos ter que secar ao início e depois então a higiene na maternidade. Nós, na grande maioria das maternidades, preconizamos o banho mais todos os dias enquanto estão lá, naqueles 2, 3 dias, dependendo do tipo de parto, mas o objetivo é a aprendizagem dos pais e não uma necessidade do bebê. Nós não queremos retirar este vernix, nem expor o bebê a diferenças de temperatura, porque como eu estava a dizer, eles ainda não são muito peritos. E depois no regresso a casa podemos fazer, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana. O banho é mais nesta fase inicial, não só um cuidado de higiene, mas também de relaxamento do bebê. Como eles ainda não sabem bem se estão cá fora, é bom nós termos este contacto com a água, também acalma a maioria dos bebés, não é? Portanto, também serve um bocadinho como relaxamento. Ainda que alguns bebés, Alice, a seguir ao banho, possam ficar muito excitados e às vezes é bom antecipar a altura do dia do banho, porque podem ficar mais enérgicos, mais estimulados e um bocadinho mais ativos, e portanto se nós queremos um fim de dia mais tranquilo, até incorporar o banho, por exemplo, numa rotina noturna que ajuda o bebê a relaxar, isso faz todo o sentido se for um bebê que de facto fique calminho a seguir ao banho, porque se for um bebê que desperta, temos que contraproducente. Temos que adaptar, não é, ao nosso bebê e irmos conhecendo o bebê também para perceber isso. Portanto, na verdade, estas rotinas vão já sendo experimentadas na maternidade e depois nós vamos, obviamente, adaptar ao nosso bebê e à nossa rotina familiar depois em casa. Mas não precisamos andar obcecados, ter cuidados de higiene, obviamente, mas também com algum bom senso. Eu tenho aqui uma pergunta relativamente ao vernix. Pronto, já percebemos que serve como uma camada protetora, até se calhar como isolante, isoladora, assim para reter o calor, mas não cheira mal? Não, curiosamente tem um cheiro muito específico, não sei caracterizar, é muito único, mas cheira a bebê recém-nascido, não cheira mal. E, eventualmente os bebés a seguir ao parto, quem tem muito cabelo, pode ficar ali com umas zonazinhas de sangue, às vezes acontece, independentemente do parto, cesariana ou parto vaginal pode acontecer e às vezes a seguir ao banho convém pentear um bocadinho no sentido contrário para ajudar a tirar esses restinhos, muito suavemente, obviamente, mas não vai cheirar mal. Até os primeiros cocós do bebê não cheiram assim tão mal. Portanto, estamos um bocadinho à vontade nesta fase inicial.
esclarecida. Então, assim, em termos práticos, o que é que a enfermeira Carmen nos pode, assim, ajudar? Dar, assim, umas pequenas dicas, pôr as mãos na massa, temos aqui um bebê. Sim, e vamos aqui ajudar. Bom, então, primeira, eventualmente necessidade ou cuidado que os pais vão ter que ter, tirando esta questão da amamentação, é realmente a muda da fralda. Como nós já vimos também, é importante o bebê fazer vários xixis e cocós, isso é positivo em relação à amamentação e, portanto, a fralda é um procedimento que nós vamos ter que fazer várias vezes ao longo do dia. Claro. E é um ótimo sinal, não é? Portanto, uma fralda aguenta cerca de 2 a 3 xixis, depois depende também das marcas, mas em geral são bastante absorventes, não precisamos de trocar logo, exceto se o bebê tiver uma assadura da pele do rabinho do bebê e convém mudar mais frequentemente. Os cocós é que nós já temos de estar mais atentos e convém mudar assim que tenhamos essa consciência, não é? Algumas mães ficam baralhadas quando é que é o melhor momento de trocar a fralda, não é? O ideal será, como o bebê a seguir ao parto está mais sonolento, até trocar a fralda antes de ir mamar para despertar o bebê ou a meio, para ver se arrebita ali um bocadinho e podemos estimular. Mas depois cada mamãe e cada bebê terão enfim, um bocadinho esta rotina e vão perceber se funciona melhor. Sim, qual é a dinâmica que funciona melhor, ok? Então, o que é que nós precisamos para mudar a fralda, Alice? Coisas muito simples, não é? Uma fralda, compressas e água ou então toalhitas à base de água. Okay? Podem ser alternativas quando vamos, por exemplo, fora, para o pediatra, à casa dos avós, pode ser aqui uma opção importante. É bom nós também termos noção que devemos sempre limpar de frente para trás, independentemente de ser menino ou menina, para não arrastar micro-organismos para a zona genital, para a parte da uretra e, portanto, isso não é positivo para o bebê, pode aumentar o risco de infecção. Portanto, sempre de frente para trás. E enquanto fazem a muda da fralda, já sabem que os bebés não gostam muito do frio, vão chorar um bocadinho mais. Falem com o vosso bebê, calmem o vosso bebê. É importante também irem conhecendo, irem falando e haver esta comunicação nestes momentos, quer seja a mãe, quer seja o pai a fazer esta muda da fralda. Então, já temos o material, já temos o nosso bebê. Vamos começar. Eu vou pôr aqui mais de lado para vocês verem aqui o nosso bebezinho. Este é muito pequenino, mas normalmente os bebés são um bocadinho maiores, não é? Portanto, nós vamos abrir a fralda, retirando os velcros, portanto vamos abrir os velcros de um lado e do outro e vamos segurar nos pezinhos do bebê assim por cima e com a outra mão vamos retirar a maior dos xixis ou dos cocós e entalar a fraldinha por baixo, ok? Com a compressa umedecida ou com a toalhita, nós vamos limpar então no tal movimento de frente para trás. É importante os pais não levantarem muito assim, como se fosse um coelho da cartola, não é muito positivo para a cervical do bebê, nem para as costinhas e, portanto, podem lateralizar e limpar novamente com o mesmo movimento assim do lado, ok? Quem tem meninos, pilinhas, é importante pôr logo uma compressa seca em cima do órgão genital, senão vem xixi para cima de nós, mas às vezes as meninas também fazem isto, portanto, ter alguma atenção, porque isto não tem a ver com género. Muito imprevisível. Exatamente, pode acontecer aqui altos alcances. Vamos retirar então a fralda de baixo, como estava a servir de suporte. Não se esqueçam de fechar a fralda e encerrá-la, porque ao início pode não cheirar tanto o cocôzinho, mas depois ao fim de umas semaninhas já vai cheirar mais. Portanto, fechem e deitem-na fora assim, para um caixotezinho que vocês tenham. Estas por acaso até são biodegradáveis, portanto há sempre opções várias no mercado. E podem então ir buscar a fralda nova e aqui um truquezinho é abrir a fralda, que elas vêm todas muito enroladinhas, como podem ver, e fazer isto como se fosse assim, high five, ok? Isto vai ajudar a que estas abas fiquem reviradas para fora e bem adaptadas à coxa do nosso bebê, ok? Porque essas abas vão permitir que nada venha para fora. Exatamente. Volto a segurar então nas perninhas do meu bebê, com a fraldinha mais aberta, levanto ligeiramente para centrar, liberto as pernas do bebê e vou encerrar a fralda. Esta fralda é um bocadinho grande para o meu bebê, que é pequenino, mas eu vou dar o melhor. Não deixar a fralda muito larga, é mais provável que os pais deixem a fralda larga do que demasiado apertada. E voltem a verificar, estão a ver que as abazinhas ficam efetivamente
para fora, não ficam para dentro, ok? Agora, temos aqui um pormenor, Alice, que é o coto umbilical do nosso bebê, que era precisamente o que ligava o bebê à placenta, não é? Durante toda a gravidez, que nós clampámos, portanto, colocámos aqui esta molinha, não é? E ficou ligado aqui na zona do umbigo. Este coto umbilical normalmente cai por volta do 6º, 10º dia, mais coisa menos coisa, e não deve ficar por dentro da fralda, ok? Portanto, nós a seguir de encerrar a fralda, vamos fazer uma dobra para que o coto fique desta forma exposto. Ok? Tenho pais também que dão a dobra primeiro e depois encerram. Nós podemos adaptar também àquilo que nos der mais jeito, desde que o coto fique exposto. E o coto é doloroso para o bebê? Não, não tem terminações nervosas, mas nós devemos fazer uma higiene do coto também, não é? E quando fazemos esta higiene pode ser com compressas e água, ou soro, ou até mesmo álcool a 70 graus, que é uma indicação mais antiga, mas ainda há maternidades que a seguem. E não arde? Não, supostamente não, porque não tem terminações nervosas. A questão é que nós, para limparmos este coto, vamos fazer assim um triângulozinho com uma compressa esterilizada, mais ou menos assim. Há quem faça quadrado, é como vos der mais jeito, mais uma vez. Seguramos na molinha e vamos limpar desde a base, aqui junto da barriga, até à mola, em todos os ângulos. Portanto, como o bebê aqui sente o frio, ele vai chorar a dizer que não gosta, não é? Que eles não gostam do frio. E depois também não nos devemos esquecer de limpar a mola de um lado e a mola do outro. Portanto, daqui para cima o bebê não vai sentir nada. A questão é mesmo esta, é a parte do frio, da compressa que está molhada. Não nos podemos esquecer, sempre que molhamos o coto umbilical, vamos ter que secar também, ok? Portanto, com outra compressinha, o mesmo procedimento de baixo para cima até a zona da mola, em todos os ângulos, e limpamos, neste caso secamos também a mola nos dois lados, ok? Isto é muito importante nós termos esta atenção. O coto, além destes cuidados, devemos vigiar os sinais de alarme, não é? Era isso que eu ia perguntar, quais é que são precisamente os sinais de alarme aqui à volta do coto umbilical? Então, se pela volta do coto estiver mais inchada, vermelha ou começar a cheirar mal, um cheiro fétido, isso não é suposto, já são sinais de alguma inflamação e temos que pedir observação aos nossos profissionais de saúde e adequar aqui algumas medidas, mas manter sempre esta dobrinha da nossa fralda, ok? Quero deixar só uma ressalva e um alerta para não se preocuparem, porque quando nós estamos a limpar o coto, ao fazer aqui este movimento, ok? Vai sair e a compressa vai ficar um bocadinho com uma espécie de zonas amarelas, como se eu estivesse a limpar umas ramelinhas do meu olho, fica assim meio amarelado e pode sair um bocadinho de sangue, tá bem? Porque isto eram artérias e veio que ligava o bebê à placenta, portanto é normal que saia um bocadinho de sangue, não em grandes quantidades e não é nenhum sinal de alarme. Ao fim de mais ou menos os tais 6, 10 dias cai naturalmente, abrimos a roupa e está cá fora, mas não fica exatamente igual ao nosso, Alice. Portanto, nós ainda vamos precisar, imaginem, fica assim o cotozinho ainda um bocadinho amarelo, ali na zona do umbigo, ainda vamos precisar de limpar e secar, ok? Muito importante. O coto pode ser molhado no banho, não tem qualquer problema, não nos podemos esquecer de depois secar. Ok, e o coto deve ser limpo todos os dias? Sim, todos os dias, é um cuidado diário. Assim como a higiene da cara do bebê, das mãos, também pode ser e deve um cuidado diário, acrescentamos a fralda e o coto. Ok, e o banho, em contrapartida, não há essa necessidade de fazer diariamente? Não, podemos fazer 2 a 3 vezes por semana. Sim, primeiro mês de vida, os bebés não têm aquele mau odor, não transpiram e, portanto, cheiram muito bem, aliás, e têm mais ou menos esta flexibilidade de 2 a 3 vezes por semana e aqui o banho até é mais um momento de relaxamento para a grande maioria dos bebés, do que propriamente uma higiene, uma coisa, e tem que ser banhos rápidos, Alice, no máximo 10 minutos. É para não perderem calor. Exatamente, porque eles não conseguem reter esta temperatura e, portanto, temos que ser rápidos. Mesmo se a água do banho tiver uma temperatura adequada para eles? Sim, normalmente. O problema é tirá-los? Exatamente, é estar muito tempo aqui a despir, muito tempo molhado, não dá ainda para fazer banhos muito prolongados ao início. Depois teremos essa oportunidade. Agora, enquanto existir esta perda de calor no primeiro mês, convém resguardar o bebê.
A temperatura da água, normalmente nós recomendamos ali por volta dos 37 graus, 35, depende também da temperatura externa e também de acordo com a preferência do bebê. Podemos verificar com o termómetro ou simplesmente com as costas da nossa mão ou o cotovelo, dá perfeitamente para irmos começando a perceber qual é a temperatura que o nosso bebê gosta e prefere, ok? Normalmente até nas primeiras semanas de vida pode ser banho só de água, precisamente para não haver aqui esta destruição do vernix, não há assim um grande problema. Se o bebê tiver com um bocadinho de cocó, de um cónio ali preso ao rabinho, for mais difícil para os pais, podemos então adicionar esse produto, esse gel lavante à água. A quantidade é o tamanho de uma moeda de €1, colocamos dentro da água da banheira e dissolvemos, ou seja, o produto não vai diretamente à pele do bebê, é mesmo levar a água, tipo um chape-chape, muito suave e haver aqui um contactozinho, uma massagem também, que toque é muito importante para o bebê. Então e como é que nós devemos pegar no nosso bebê para todo este processo de dar banho? Ainda que o bebê vestido, podemos fazer a higiene da face com uma compressa, não precisa ser esterilizada, só com água, como se nos estivéssemos a desmaquilhar. Isto as meninas normalmente sabem estes truques. Os olhinhos também podemos utilizar uma compressa esterilizada com soro e podemos fazer novamente o nosso triângulo e limpar de cima para baixo, assim, nesta direção. Já sabemos que a cabecinha do bebê é assim um bocadinho, não é, pouco estável, portanto vai ter que ser o primeiro sítio onde nós vamos agarrar. Portanto, vamos levantar o nosso bebê do muda-fraldas pela cabecinha. Vamos fazer assim, é muito mais fácil que um bebê real, porque estes, como não têm um peso muito real, é mais difícil, com o nosso é mais fácil. Vamos apoiar o nosso antebraço aqui atrás na nuca do bebê, perfeito. O braço pode ser o vosso braço dominante, vocês depois testam para ver qual é o braço que vos dá mais jeito. E vamos fazer assim uma mola, tipo pinça, à volta do ombro do bebê. Perfeito. Esta pinça não devemos deixar aberta, nem demasiado apertada, sempre assim fechada, como se fosse uma pulseira, e nunca deve ser feita nem no cotovelo nem no punho, senão o meu bebê pode escorregar, ok? Sempre no ombro. Seguro nos pezinhos do meu bebê e agora vou levantar e a banheira tem que estar pertinho, exatamente. Nós não andamos ali entre divisões com o bebê todo nu e agora vamos pôr, já confirmámos a temperatura, já tem o gel, se eventualmente quiserem utilizar o gel e vamos colocar o nosso bebê. Os nossos bebés são muito bem comportados porque não choram, na realidade vão estar incomodados pelo frio, é normal, não é? E agora podemos ter esta opção de banheira ou outra banheira normal. A diferença é que esta banheira comporta um volume de água, por motivos de segurança, pela linha intermamilar do bebê. Se for outro tipo de banheiras, aquelas mais típicas retangulares, mais ou menos um palmo de altura ou um terço da capacidade da banheira. E é sempre esta pega. No caso da Chantala é ótimo porque faz tipo jacuzzi e o bebê fica ali sentadinho, os pais só ficam a segurar, podem fazer uma leve massagem e o último sítio que nós vamos umedecer será a cabeça. E assim que umedecemos a cabeça, sempre de frente para trás, o bebê depois seguramos nos pezinhos e sai. Se virmos que temos outra banheira e o bebê fez um cocó XXL até ao pescoço, na banheira, não é? Pode fazer na banheira. Ai. Vida real, pode acontecer. Vida real. Uma pessoa nem pensa nisso, mas agora que falou nisso, pode acontecer. E se for na banheira? Pode acontecer. Mas se acontecer, por exemplo, ter um cocôzinho até às costas e precisar de lavar com um bocadinho mais de rigor e que tivermos outra banheira, nós temos outra forma também de pegar no bebê, Alice, que é, portanto, pegamos sempre nesta posição inicial, como eu estava a falar, e estou na banheirinha, o bebê está recostado e eu vou fazendo então esta limpeza, não é? Quando eu quero passar para as costas, tenho duas opções na banheira tradicional, fazendo isto, ou trocar a pega, apoiar a mão na cabecinha para o bebê não cair e exatamente Alice, isso mesmo, vou levantar o bebê pela minha mão, por esta pega e incliná-lo para que eles fiquem, quase que parecem assim sapinhos, não é? De barriguinha para baixo, eles adoram esta posição, ficam super relaxados, mas depois para terminar com a cabeça, volto a trocar a pega, esta minha mão desliza para a bochechinha do bebê para ele não cair, não é? Pego e puxo pela pega, inclino e volto à posição inicial e agora sim, de frente para trás, duas ou três passagens, e tiro o meu bebê. Vamos experimentar. Perdi-me.
Então, estamos assim, vamos, esta mão vai aqui ter com esta, caso, não é? Os bebés vão ficar aqui todos muito bem acolhidinhos. Eu tenho que Este confessar, bebê é este mais bebê é muito difícil. É mais difícil, a Alice está com o bebê difícil. E agora vamos trocar a nossa mão. Exatamente, Alice. Assim. Assim, exato. Isso. Deslizar essa mão que ficou solta para a bochechinha do Exato, bebê. assim. E agora vamos puxar Exato. e virar. Isso mesmo. Muito bem. Portanto, é sempre a mão, não é? Exato. Que vai fazer esta troca. Se isto vos atrapalhar muito ou os pais não tiverem esta à vontade, não tem qualquer problema. Sentamos um bocadinho mais o bebê e fazemos assim e depois cá fora também podemos dar um jeitinho e não tem qualquer problema. Mas é só para vocês perceberem aqui os pontos de apoio mais importantes para o bebê não escorregar. E relativamente à questão da cabeça, porque é um local onde eles perdem muito calor, o gorro faz sentido utilizar só na maternidade ou também nos primeiros dias em casa? Tirando esta exceção, a seguir ao banho muito cabelo, não há essa necessidade. Enfermeira Carmen, e outra questão que é as unhas dos bebés. As unhas dos bebés realmente elas crescem imenso, a uma velocidade muito rápida e eles já nascem com as unhas grandes. Só que as unhas dos bebés não são tão duras como as nossas, portanto é importante não utilizar logo uma tesoura. O ideal será então estas limas de papel ou de cartão. São mais gentis. Sim, e nós para limarmos estas unhinhas convém o bebê estar relaxado. Por exemplo, aproveitar enquanto o bebê está na mama e a mãozinha fica de fora e aproveitar e fazermos esta manicure dos bebés. É importante nós fazermos aqui uma limar em forma de U para que não fiquem cantinhos e os bebés... Mais bicudos, depois tendem muito a arranhar-se, não é? E vamos ter que repetir várias vezes ao longo da semana porque realmente elas crescem bastante, mas aproveitar então um momento que o bebê esteja mais tranquilo para o poder fazer. E relativamente a cólicas, enfermeira Carmen, há quem diga que os bebés não têm cólicas, os bebés recém-nascidos, há quem defenda que têm, como é que é? Bom, cada bebê é único, não é? Mas a verdade é que um bebê, especialmente no primeiro mês de vida, é um bebê mais imaturo até do ponto de vista intestinal. Mas o seu comportamento é um comportamento um bocadinho como dorme, não há aqui muito tempo de interação. E, portanto, devido a esta imaturidade ainda intestinal e devido a esta questão do bebê ser alimentado por leite, é normal que haja ali algum desconforto abdominal, normalmente a partir dos 15 dias, é o que está descrito, mas quando os cocós vão mudando, não é? O primeiro cocó é um mecónio, depois passa por umas fezes de transição mais esverdeadas, depois ali por volta do 7º dia mais amarelado, como se fosse mostarda. Às vezes nessas transições as mães podem notar que o bebê está um bocadinho desconfortável. Portanto, o ideal é ter nós de forma preventiva, Alice, já na maternidade, termos ali uma massagenzinha para ajudar este intestino, coitado, que está deitado o dia todo. É bastante imaturo ainda a fazer a sua função para ajudar ali a promover um bom movimento do trânsito intestinal. Portanto, podemos ainda com o bebê, com a fraldinha, fazer estes movimentos circulares no sentido dos ponteiros do relógio. À volta, quem tem coto umbilical faz à volta, não tem problema nenhum. Podemos também fazer assim uma massagem mais suave ou o I love you, também é possível. E as bicicletas, por exemplo, fletir as perninhas do bebê na direção da barriga, não é preciso fazer com muita força, ainda que eles sejam flexíveis, mas alguma tensão. Alice, às vezes estamos a fazer isto e já vem jatos de cocó. Portanto, quando fizerem isto, façam assim meio de lado, porque podem se sujar, que é mesmo muito eficaz. E por cima do muda-fraldas? Sim, de preferência. E se virem que o bebê está numa fase ali que pode ficar um dia ou dois sem evacuar, está um bocadinho mais desconfortável, façam mais vezes esta massagem ao longo do dia, antes do bebê ser alimentado, e podem estimular com uma compressa ou uma water wipes à volta do ânus do bebê, porque isto ajuda também a relaxar o esfíncter anal e a libertar alguns gases e fezes que eventualmente possam existir. No caso de ser um bebê que está muito aflito das cólicas, por exemplo, à noite, que o pico de cólicas normalmente é no início da noite, o ideal é confortar este bebê, contacto pele a pele, todo este confortozinho, por exemplo, com o pano ou o marsúpio, fazer a contenção, ou utilizar então a posição, por exemplo, de barriguinha para baixo do tigre na árvore, E pôr aqui um saquinho de sementes morninho entre a barriguinha e o nosso antebraço, vai ajudar também o bebê a relaxar bastante. Claro que depois há outras estratégias mediante cada caso de bebê, mas a medicação deve ser sempre
prescrita por um Claro. profissional de saúde e não porque a amiga utiliza. Claro. E muitas vezes um bebê, Alice, é descrito como muito birrento ou muito mal comportado, porque chora muito e há sempre esta libido das cólicas ou do mau feitio e na verdade às vezes são aqui algumas questões musculoesqueléticas dos tais torcicolos, outros tipos de problemas que os bebés possam ter e que estão a manifestar o seu desconforto através do choro, não é? A forma que os bebés têm para comunicar connosco e nem sempre são cólicas. Claro. Então, e se calhar no seguimento disto, o que é que podemos considerar como sinais de alarme? Então, num bebê recém-nascido, Alice, um bebê que está prostrado, que não reage ao meu toque, não tem sinais de fome, não tem tonos, como é este meu bebê, isto não é normal. Um bebê que não faça xixi, também não é normal, não é? Cocó ainda damos ali o benefício de alguns diazinhos fazendo esta estimulação, mas isso são sempre sinais de algum alarme, não é? Há um bebê que chora persistentemente, também já vimos que pode ser aqui algum problema ou alguma queixa do bebê e temos que investigar, portanto é importante estarmos atentos a este bebê e pedir esta observação. Outro sítio também importante para os pais avaliarem é aqui em cima, a fontanela, que nós vulgarmente chamamos de moleirinha. Exato. Se esta moleirinha, que ela é depressível, isso é normal, nós tocamos e ela vai aqui um bocadinho para baixo, mas se ela estiver muito para baixo, assim, como se fosse assim um vale, ok? Se estiver assim, isto pode ser sinal de algum tipo de desidratação. E convém pedir observação ou mandar mensagem ao pediatra. E a verdade é que uma mãe e um pai conhecem o seu bebê e se nota que o comportamento está diferente, que está mais paradinho, que está mais desconfortável, convém sempre fazer esta avaliação com o profissional de saúde. E relativamente ao sono do bebê? A posição mais segura que nós podemos utilizar, não é, nesta fase inicial, de acordo com as novas indicações, é de facto deitar o bebê de barriguinha para cima. Não deverão ser utilizadas almofadas, nem fios da Xuxa, colares, enfim, tudo isto que possa eventualmente causar alguma asfixia ao bebê. O bebê também pode estar embrulhado numa mantinha ou numa fralda, mas nunca deve ser polar para evitar o sobreaquecimento e entalar aqui na zona das axilas por baixo, não muito perto da via aérea. Não é preciso sermos obcecados, mas convém supervisionar e seguir estas regras ao início. Depois chega uma altura, Alice, que eles já se mexem, já não temos aqui hipótese. A partir do momento em que se mexem, em que se viram... Sim, já é difícil de controlar, mas se nós tivermos aqui estas regras, realmente não haver muita bonecada, almofadas, os fios, etc., nós já, e uma supervisão durante o sono, já vai ajudar bastante a ter este controle. É importante também que os pais não utilizem o ovo para o bebê dormir durante o dia. Tenham aqui alguns sítios também, por exemplo, na sala, uma alcofa, mais para a frente se calhar uma espreguiçadeira, utilizar o pano, por exemplo, que é muito importante para o bebê estar a dormir de forma segura, ok? O ovo serve somente para transporte para as deslocações de carro e nenhum bebê deve sair da maternidade sem estar devidamente colocado no seu ovinho, ok? Isso deve ser testado na gravidez. E relativamente àquela inclinação que por norma se recomenda, não recomenda, já que eu em desuso, como é que funciona? Normalmente se for um bebê sem refluxo, tudo bem, podemos manter plano 0, sem inclinação. Se por acaso for um bebê que bolse muito, haja uma suspeita de refluxo ou já o diagnóstico confirmado, podemos elevar um bocadinho a cabeceira 20 a 30 graus. Mas é sempre importante pôr o bebê quase com os pezinhos a tocar no fundo da cama, que é para não ir escorregando com esta questão da inclinação. E com isto damos por terminado mais um episódio, espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Enfermeira Carmen, muito obrigada pela ajuda e disponibilidade. Se tiverem alguma dúvida também, deixem aqui em baixo na caixa de comentários e vemo-nos no próximo episódio.